Oi, gente querida, bom demais estar aqui com você, trazer mais uma palavra, mais um tema para você refletir e com essa parceria abençoada do meu amigo Antônio Júnior, campeão da internet. Antes de começar, eu quero pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que acontece, eu acredito que já aconteceu com você, que é a paralisia do sono. É quando a pessoa, ela acorda, ela está consciente, mas ela não consegue se mexer. É uma sensação terrível, né, de pânico. A pessoa, ela às vezes tem falta de ar, ela fica angustiada e ela não consegue se mover, até que depois de um tempo ali, ela consegue, enfim, acordar. Essa paralisia do sono, muitas pessoas, as pessoas costumam falar assim, não, é 100% espiritual. Outras já dizem, não, é 100% físico. É uma reação do corpo. Saiu até uma matéria no Fantástico sobre a paralisia do sono, mostrando que isso não tem nada de espiritual, é totalmente físico. Eu acredito que tem que ter um equilíbrio nisso aí, né? Porque tem casos que é espiritual, tem casos que não é. O que você me diz? O sono, ele é super necessário porque ele é reparador. É no sono que você constrói as suas memórias, é no sono que o cérebro limpa o lixo. Por que você não lembra de tudo que você tem no dia? Porque o seu cérebro é seletivo. Ele lembra aquilo que provoca emoções. Tudo que provoca emoções constrói memória e o seu cérebro guarda. Aquilo que não é tão importante, ele manda embora. Mas o sono também ele é importante para tirar do subconsciente os medos, os temores. E o sono ele tem um processo. O primeiro nível do sono é o sono REM, né? Quando a pessoa começa a ter aquele olhar, sabe, que fica tremendo assim. Esse é o primeiro sono, é o sono leve, entendeu? Você percebe que uma pessoa está nesse sono, geralmente uma criança, um bebê, ele está de olho fechado, mas você vê que o olhinho dele está assim. Entendi. Naquele momento, ele está começando a entrar na próxima fase, que é a fase do sono mais profundo. Entendi. A volta deste sono profundo acarreta nisso. Muitas vezes a pessoa está nessa fase, quase acordando, mas ela não consegue acordar, porque o cérebro ainda está processando alguns pensamentos, alguns sentimentos, alguns temores. Entendi. Ele já está, por alguma razão fisiológica, chegando quase à fase da vigília de acordar, mas o cérebro ainda não deixou. Então, por isso que a pessoa... O que, na verdade, a gente lembra do sono é essa parte. Do sono profundo você não lembra nada. Mas dessa parte de que você está para acordar, é o que você lembra. Por isso que tem gente que lembra do sonho. Entendi. Porque... Na verdade, a gente sonha todo dia mesmo. Todo né? dia. É que a gente não se lembra, né? Não se lembra. E normalmente quem não se lembra é porque não dormiu direito. Entendeu? Tá. Eu, por exemplo, nunca sonho, não lembro nada. Eu durmo muito pouco. Aliás, eu acho que eu nem chego no sono profundo. Então, eu acho que eu não sonho. Nunca lembro do sonho. A não ser quando Deus está me dando algum sonho profético, aí ele faz eu dormir a ponto de sonhar. Mas todo dia você sonha. Se você não sonhar, você ia ficar louco. Literalmente louco. O cérebro ele precisa disso. Agora, essa paralisia é essa incapacidade que a pessoa tem de acordar. Por isso, às vezes, a mente dela está dizendo acorda, 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 e ele não quer acordar. E ele se sente... Tem a sensação, né, de estar preso, né, de não conseguir levantar. Não, na verdade, o processo não se completou ainda. Entendi. Mas pode ser também que o inimigo, ele aproveita, né? É o momento onde parece que você fica mais indefeso, né? Porque você não está orando, você está ali deitado na cama e parece que o inimigo, muitas vezes, ele oprime a pessoa também. Né? Então, esse é o outro lado, né? A gente começou falando da paralisia. Da paralisia, do aspecto científico, fisiológico. Mas agora eu quero ler, por exemplo, o Salmo 91, né? Que é um salmo extraordinário. Ele está falando sobre o esconderijo do Altíssimo, né? E fala dos ataques do inimigo. E no versículo 5 do Salmo 91 ele diz assim:
Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. É interessante que esse salmo aqui, ele conta algumas das estratégias do inimigo. Ele fala de terror noturno, quer dizer, que são os ataques do inimigo. Ou seja, um crente pode ter isso? Pode, porque você está dormindo e ele vem te dar um pesadelo. Eu me lembro quando eu me converti, eu tive um envolvimento, né, com o ocultismo, e o inimigo não queria deixar de jeito nenhum que eu conhecesse a palavra, que eu conhecesse Jesus. E eu me lembro que era praticamente todas as noites. Eu sonhava que o inimigo estava vindo e ele pegava no meu pescoço e me enforcava. E eu começava naquele desespero, até que ali Deus foi me ensinando a usar a autoridade do nome de Jesus. Porque eu falava em nome de Jesus, em nome de Jesus. E era só eu falar em nome de Jesus e ele saía, sabe? E ali eu fui entendendo realmente. A prova está aí. Era uma batalha espiritual que acontecia enquanto eu estava dormindo. E recentemente eu vi um caso que eu fiquei muito assustado. A pessoa me mandou uma mensagem no Instagram e a moça contou que ela sonhava que ela estava brigando com o inimigo no sonho. Quando ela acordou, o corpo dela estava cheio de marcas. Ou seja, do sonho trouxe para o físico. Olha o poder da batalha espiritual. Aí eu fui conversando com ela, ela falou exatamente isso. Eu tive envolvimento com o ocultismo. Era uma coisa pesada que ela teve. Então, eu falei, agora você precisa de libertação, você precisa usar a autoridade que Deus já te deu, em nome de Jesus, não aceitar isso mais, você precisa jejuar, você precisa buscar Deus. E aí eu ouvi também, um moço foi me pedir conselhos lá na igreja, esse aí eu fiquei chocado. Quando ele era criança, a família dele frequentava terreiro de Umbanda e tal, e os pais não tinham conhecimento da palavra de Deus, da verdade. Ele, todas as noites, ele fazia xixi na cama, porque era só ele dormir, vinham os demônios, carregavam ele para um lugar e começavam a bater nesse menino. E ele, porque apanhava, urinava. E ele não tinha coragem de contar para a mãe dele. E acordava a mãe dele, muitas vezes ainda batia nele ainda. Hoje ele é cristão, ele é liberto. Mas eu fiquei impressionado, o poder que tem o reino espiritual sobre o nosso mundo físico, a nossa vida. Então você precisa, meu irmão, antes de orar, ore, entregue a sua vida, peça para Deus te proteger, como nós falamos aqui, né? Deus quer te guardar debaixo da sombra do Altíssimo, amém? Então não aceite isso, porque o inimigo, ele oprime sim as pessoas. Graças a Deus eu fui liberto dessa fase. Por que eu fui liberto? Porque eu saí de cima do muro. Era uma fase que eu ainda estava indo nas festas mundanas, amizade mundana, e ao mesmo tempo eu queria Deus, sabe? Mas à medida em que eu fui assumindo um compromisso com Jesus, o diabo, ele não teve mais poder sobre mim. Uma coisa que eu queria dizer aqui sobre o Salmo 91 é que quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, ele fez um tabernáculo diferente daquele de Moisés. Porque no tabernáculo de Moisés a arca ficava escondida. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar lá no Santos dos Santos. Davi, ele fez um tabernáculo até que Deus chama depois de tabernáculo de Davi. Deus se agradou disso. Ele falou, restabelecerei, levantarei o tabernáculo de Davi que está caído. Mas como é que era esse tabernáculo? Ele era uma tenda de linho branco, transparente. Davi amava tanto a presença do Senhor que ele ia 7 vezes por dia, rei de Israel. 7 vezes por dia ele ia lá adorar a Deus. E ele estabeleceu uma adoração de 24 horas, 7 dias da semana. Não é à toa que esse camarada nunca perdeu uma guerra. Mas ele amava tanto a presença de Deus, ele não podia tocar na arca. Se tocasse, ele ia morrer. Então, quando ele fala o que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está pensando, imagine você comigo, nesse tabernáculo, com essa tenda de linho branco, aberta, a arca, ele estava vendo a arca, mas não podia tocar, todo mundo podia ver a arca. No pôr do sol, quando o sol batia, passava pelo linho branco, ele pegava as sombras, ele pegava os querubins. E a sombra dos querubins no chão, Davi entrava ali. Então, na verdade, quando ele entrava ali no lugar onde estava a sombra não ficava mais no chão, ficava sobre o corpo dele.
Então, por isso que ele diz, Olha, a sombra do Onipotente descansará. Ele cria que só de ele estar ali, recebendo a sombra das asas dos querubins ali sobre ele, ele estava seguro. E ele escreve um salmo inteiro para dizer isso. Então eu quero dizer para você, querido, hoje Deus habita dentro de você. Eu quero te dizer que se você está tendo sonhos recorrentes e pesadelos, começa a adorar a Deus. Porque na adoração os demônios vão embora. Eles não suportam uma adoração verdadeira. Como é que os demônios iam embora de Saul? Davi toca na arca e cantando. Então você ficar declarando, ai, o demônio tem poder, o demônio está me oprimindo. Comece a louvar a Deus, comece a declarar a palavra, fala, você não tem nada comigo, eu sou de Jesus, o poder de Deus é grande na minha vida. Sabe, eu estou falando isso, Juninho, porque tem tanta gente sofrendo. Eu passo todas as manhãs respondendo para pessoas que estão desesperadas. E o poder de Deus é maravilhoso. Então, meu querido, é muito maior. Encha a tua mente das coisas de Deus, que isso daí vai parar na tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que a gente orasse agora por essas pessoas. Talvez você aí, né, que está oprimido. Às vezes a pessoa começa a pegar medo do medo. Ela começa a ficar com medo de dormir. Porque ela pensa, nossa, aconteceu na noite passada. Às vezes não tem coragem de contar para ninguém. Então, meu irmão, você não vai aceitar isso mais a partir de hoje. Amém, em nome de Jesus. Nós vamos tomar posse agora, nós vamos orar. Amém, e orando você em precisa concordância crer. aqui. E quando você tiver com medo, porque às vezes o medo vem, você vai começar a cantar. Você vai começar a louvar a Deus. Você vai ver. Você vai começar a exaltar. Fala, Jesus, Tu és maravilhoso. Jesus, Tu és digno. Tu és o Rei dos Seis. Você vai exaltar Jesus. E o diabo vai bater e retirar. Eu queria até, antes de você orar, dar um testemunho sobre isso. Outro dia eu gosto muito de orar de madrugada. Todas as madrugadas eu oro, eu tenho meu momento com Deus, mas eu estava assim, vivendo um momento assim, difícil, assim, sentindo alguma angústia que eu não entendia de onde vinha. E o celular acabou me sugerindo uma música do cantor Anderson Freire. Eu sei que ele é muito famoso, mas eu nem conhecia ele. Aí, como sugeriu, eu falei, vou clicar aqui para ouvir. E é uma música chamada Conflitos. Rapaz, aquilo encheu minha alma de uma força tão poderosa. Eu vi umas 10 vezes. Aí eu comecei a orar em línguas. Eu fui profetizando. Saí dali, não tinha mais nada de angústia. Então a adoração, ela é muito poderosa. Adore a Deus. Porque quando você adora a Deus, quando a Bíblia diz engrandecei o Senhor comigo. Como é que você pode fazer um Deus que já é o Todo-Poderoso maior? Você pode fazer ele maior quando você traz ele para perto através da adoração. Então não é que ele é maior, ele é maior para você naquela hora. Então nessa hora que o demônio fica pequenininho e Deus fica grande, né? Amém. Então vamos orar, ora aí, Juninho. Feche os seus olhos e vamos clamar ao Senhor agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante de Ti, Deus, para te pedir em favor dessas pessoas agora que estão opressas pelo inimigo, Senhor Deus. Opressas pelo medo, meu Pai. Opressas por essa batalha espiritual. Nesse momento, Satanás bate em retirada. Eu estou te expulsando agora na autoridade do nome de Jesus. Diabo, você não tem mais poder sobre essa mulher, sobre esse homem, essa pessoa, essa criança, meu Pai. Amém. Em nome de Jesus, coloca a tua mão sobre a mente dela, sobre o coração. Pai, proteja essa pessoa debaixo das tuas asas. Senhor, ouve a oração desta pessoa agora, porque ela está assumindo o compromisso contigo, Deus. E que o Senhor, meu Pai, venha guardar esta casa, os familiares, venha proteger esta casa, essa família, Pai. Nós não somos nada, mas o Senhor nos reveste com autoridade, no nome de Jesus. Aleluia, e nós declaramos, Jesus. essa Amém, pessoa está Senhor liberta. Sim, Nunca mais Senhor. ela vai ter isso. Aleluia. Ela está totalmente liberta de creio, todo vínculo Senhor, com as trevas. Em nome de Jesus, meu Pai, nome de que essa Jesus. pessoa venha ter a melhor noite de sono nos últimos tempos. Que ela venha dormir, Senhor, muito bem, Pai, debaixo da tua proteção, aos teus cuidados, Amém, Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meu querido irmão, toma posse. Deus é com você. Não viva pelos teus sentimentos. Viva pela fé. E Deus vai honrar a tua fé. Querido, nós amamos você e queremos muito que você seja liberto de toda opressão.
E se você gostou desse vídeo, dá um like, dá um joinha aí. Se não se inscreveu, se inscreva, compartilhe. No link está aqui a descrição do meu canal, do canal do Juninho. Ajude a divulgar a palavra de Deus. Nós amamos você e estamos ainda produzindo mais vídeos. Aguarde, porque certamente vai te abençoar muito. Um beijo no teu coração. Deus abençoe, gente. Amém.